Para de dar opinião política em base de orelhada, você precisa saber do que você tá falando. E pra isso eu tô aqui pra te ajudar. Então hoje você vai descobrir como poder afirmar ou não se alguém é uma figura autoritária politicamente. Ou melhor dizendo, essa pessoa é um perigo pra democracia e não o que você acha, mas o que a ciência política aponta. E pra resolver isso existe uma tabela muito didática. E essa tabelinha foi feita pelo Steven Levitsky e o Daniel Ziblatt com base nas reflexões do Juan Linz. E tá presente nesse livro aqui, ó, Como as Democracias Morrem. Inclusive, se você tiver interesse sobre essa questão e não conhece muita coisa sobre política, vale a pena ler. E não é uma publicidade, tá? Ele genuinamente é bom e eu não tô sendo pago pra falar isso. Inclusive, alô, vamos? Mas vamos lá, essa tabela é dividida em 4 indicadores principais e cada indicador tem algumas perguntinhas pra você responder sim ou não. Se o político ficar positivo em um desses indicadores, isso já é um problema. Se ficar nos 4 então, e aí meu filho, corre. Mas vamos lá pra ele. Indicativo número 1, rejeição das regras democráticas do jogo ou compromisso débil com elas. E as perguntas desse indicativo são as seguintes: os candidatos rejeitam a Constituição ou expressam disposição de violá-la? Sugerem a necessidade de medidas antidemocráticas, como cancelar eleições, violar ou suspender a Constituição, proibir certas organizações ou restringir direitos civis ou políticos básicos? Buscam lançar mão ou endossar o uso de meios extraconstitucionais para mudar o governo, tais como golpes militares, insurreições violentas ou protestos de massa destinados a forçar mudanças no governo? Buscam lançar mão ou endossar o uso de meios extraconstitucionais para mudar o governo, tais como golpes militares, insurreições violentas ou protestos de massa destinados a forçar mudanças no governo? Tentam minar a legitimidade das eleições, recusando-se, por exemplo, a aceitar resultados eleitorais dignos de crédito? Indicativo número 2, negação da legitimidade dos oponentes políticos. E as perguntas desse indicador são as seguintes: descrevem seus rivais como subversivos ou opostos à ordem constitucional existente? Afirmam que seus rivais constituem uma ameaça, seja à segurança nacional ou ao modo de vida predominante? Sem fundamentação, descrevem seus rivais partidários como criminosos, cuja suposta violação da lei ou potencial de fazê-lo desqualificaria sua participação plena na arena política? Sem fundamentação, de novo, sugerem que seus rivais sejam agentes estrangeiros, pois estariam trabalhando secretamente em aliança com ou usando um governo estrangeiro, com frequência um governo inimigo? Indicador número 3, tolerância ou encorajamento à violência. E as perguntas desse indicador são as seguintes: tem quaisquer laços com gangues armadas, forças paramilitares, milícias, guerrilhas ou outras organizações envolvidas em violência ilícita? Participaram ou estimularam eles próprios ou seus partidários ataques de multidões contra seus oponentes? Endossaram tacitamente a violência de seus apoiadores, recusando-se a condená-los e puni-los de maneira categórica? Elogiaram ou se recusaram a condenar outros atos significativos de violência política no passado ou em outros lugares do mundo? E por último, o indicador número 4, propensão a restringir liberdades civis de oponentes, inclusive a mídia. E as perguntas deles são as seguintes: apoiaram leis ou políticas que restringam liberdades civis, como expansões de leis de calúnia e difamação, ou leis que restringam protestos e críticas ao governo ou certas organizações cívicas ou políticas? Ameaçaram tomar medidas legais ou outras ações punitivas contra seus críticos em partidos rivais, na sociedade civil ou na mídia? E, por fim, elogiaram medidas repressivas tomadas por outros governos, tanto no passado quanto em outros lugares do mundo? E aí, com essas perguntas, você pode dizer de forma categórica numa análise política científica: é uma figura autoritária ou não? E aí aqui agora já não tem mais achismo. Tudo isso foi feito com uma metodologia científica muito bem baseada em estudos e pesquisadores renomados. Mas já aproveita e já comenta aqui: a pessoa que você analisou passou no teste? Independente do resultado, se você já não segue a gente, aproveita e já segue a gente aqui. Tá pra sair outros vídeos de política tipo esse aqui que vão te preparar melhor para as eleições, para você ter um voto muito mais consciente e crítico. E parar de decidir o rumo do país por orelhada, mas sim por bases e estudos.